Presidente, eu queria começar falando do cenário do PT nessa eleição municipal. Como é que o senhor tem visto? E pegar um pouco da tua leitura também para a eleição aqui no Grande ABC, né? O PT, pela primeira vez, desde a sua fundação em 2016, não elegeu prefeitos aqui na nossa região. Como é que o senhor tem visto essa campanha de 2020, no geral, para o PT, e também trazer um olhar aqui para a nossa região? Rafael, vamos levar em conta que o Partido dos Trabalhadores passou por um momento difícil, porque houve uma tentativa de destruição da imagem do PT. Você que acompanha a política, se o PT fosse um partido comum, o PT teria mudado de nome, como fazem todos os partidos políticos, quando estão em crise, muda de nome. As pessoas são a mesma, mas muda de nome. É como aquele empresário que não está pagando os funcionários, não está pagando os seus impostos, ele muda a razão social da empresa e muda de local, ou seja, continua sem pagar. O PT resolveu enfrentar os seus problemas. E o PT, que já governou toda a região metropolitana de São Paulo, com exceção da cidade de São Caetano do Sul, o PT, em 2008, ele governava quase todas as cidades importante nesse estado. O PT, entre a região metropolitana e outras cidades, o PT governava 22 milhões de pessoas aqui em São Paulo, inclusive a capital. Ora, na democracia, Rafael, acontecem essas coisas. Na democracia, um ano você ganha, no outro ano você perde, no outro ano você ganha, no outro ano você perde. Esse é o processo saudável da democracia. Ou seja, ele permite uma rotatividade de poder, sabe, uma rotatividade de partidos, uma rotatividade de pessoas, de segmentos sociais na governança. O PT não deve se lamentar porque perdeu uma eleição. Quando a gente perde uma eleição, a gente precisa se preparar para ganhar a próxima, sabe, sabendo que o adversário também quer ganhar. Eu acho que o PT está num momento, eu diria, importante da sua vida. O PT teve o seu momento mais difícil nas eleições de 2016, foi uma eleição muito complicada, muito complicada, onde muita gente não queria sequer ser candidato. O PT perdeu várias cidades importantes e o PT agora está tentando recuperar essas cidades. O PT tem bons candidatos, o PT tem uma boa experiência administrativa e qualquer cidadão de boa fé que analisar o que está acontecendo em cada cidade, analisar o que era feito nas prefeituras do PT, as pessoas vão perceber com muita clareza e com muita facilidade que não existe nenhum partido que governa as cidades cuidando do povo como o PT cuidava do povo. Então, nós agora estamos disputando as eleições, pretendemos ganhar todas as cidades, se não ganhar todas as cidades, pretendemos ganhar aquelas que forem possíveis ganhar. E o PT continua sendo o mais importante partido de esquerda da América Latina. Nós decidimos, Rafael, lançar candidatura nas cidades importantes e, sobretudo, nas cidades que tinham rádio e televisão, porque era importante construir a narrativa da importância do PT e do legado do PT, porque houve, durante esses últimos 10 anos, uma tentativa da destruição das coisas boas que foram feitas pelo PT e construíram a narrativa das coisas negativas que a nossa oposição achava que o PT tinha feito. Então, o PT resolveu ter candidatura nas cidades importantes para que o PT possa não só defender o seu legado, mas, concomitantemente, apresentar propostas para o futuro de cada cidade. E qual que é a perspectiva que o senhor traz aqui para a eleição da nossa região, do Grande ABC? Tem candidatos em todas as cidades, né? Mas aqui é o berço do partido, né? Como é que o senhor tem visto aí os candidatos do PT no Grande ABC como um todo, presidente? Olha, eu estou feliz com as nossas candidaturas aqui no ABC. A volta à candidatura do Marinho, a volta da candidatura do Felipe, a Ivete Cirac em Santo André, a Beth Cirac em Santo André, nós temos candidatura em Mauá, nós temos candidatura em Ribeirão Pires, em Rio Grande da Serra, temos candidatura em São Caetano. Isso, para nós, é muito importante. Ou seja, primeiro, para o PT repor
sabe, para o povo da cidade do ABC, aquilo que ele foi feito. Como presidente da República, Rafael, eu tenho noção o que era o ABC antes de eu chegar à presidência da República. Se você imaginar entre 1989 e 1999, sabe, quase 8 anos de governo tucano, nós tivemos só no ABC uma perda de emprego de mais de 360 mil postos de trabalho. E foi exatamente a partir do meu governo que nós recuperamos praticamente 187 mil novos empregos na indústria, sabe, do ABC, empregos formais com carteira assinada, que agora foram perdidos outra vez. Né? Nós temos uma situação delicada de emprego no ABC e eu tenho certeza da quantidade de recursos que nós disponibilizamos para Santo André, para Diadema, para São Bernardo. E, para mim, eu não queria saber quem era o partido que estava governando a cidade. Eu não queria saber quem era o prefeito. Eu queria saber se o projeto que o prefeito levava para, sabe, a presidência da República, para o Ministério do Planejamento, eram propostas de projetos viáveis que atendessem aos interesses da maioria. E, por conta disso, nós tivemos muitos investimentos. Se você pesquisar aí no arquivo do Grande ABC, você vai perceber que eu poderia repetir para você o seguinte: nunca antes na história do Brasil um presidente colocou tanto dinheiro no ABC como eu coloquei. Isso eu posso te dizer com muito orgulho. E você sabe também o orgulho que eu tenho da Universidade Federal do ABC, que era um sonho do povo de Santo André, do povo de São Bernardo, do povo de Diadema, de Mauá, mas também era um sonho meu, porque eu não conseguia compreender como era que a região mais desenvolvida do Brasil não tinha uma universidade federal. Então, tudo isso, para mim, Rafael, eu vejo com muito orgulho e vejo que os nossos companheiros que são candidatos têm total condições de recuperar a administração das prefeituras do ABC. Eu estou muito otimista com a disputa dessas eleições. Presidente, eu quero aprofundar, então, duas cidades aqui da região que, na nossa concepção, são emblemáticas também para o partido, né? Diadema, que foi a primeira cidade que o PT conseguiu governar, lá com agora o Gilson Menezes, saudoso Gilson Menezes, que faleceu no começo desse ano, em 82, e São Bernardo. O senhor falou do Marinho aí também, o senhor tem uma relação muito próxima com ele. São duas figuras de peso do partido que estão disputando a eleição em duas cidades consideradas históricas aí para o partido. Como é que o senhor tem visto, particularmente, essas duas candidaturas, tanto do Felipe quanto a do Marinho? São viáveis? Elas têm condição de chegar? O Felipe é mais favorito? O Marinho é favorito? Como é que o senhor tem visto isso também, presidente? Rafael, você deve conhecer a qualidade pessoal do Marinho e a qualidade pessoal do Felipe. Você sabe que eu frequento Diadema desde 1969, entregando panfleto na porta de fábrica do Diadema e de São Bernardo do Campo. Diadema, eu tenho certeza que o Felipe vai passar para a história como o prefeito mais importante e que o mais realizou em Diadema. Porque o Felipe cuidou da questão da segurança. A segurança de Diadema era tido como modelo de cidade, porque o Felipe fechou o comércio, os bares, restaurantes à noite depois das 10, ou seja, acabou com a violência, sabe, domiciliar. E, obviamente, que se as pessoas não estão violentas dentro de casa, também diminui a violência nas ruas. O Felipe foi exemplo de como utilizar a prefeitura para combater a violência. Você sabe que na questão da saúde o Felipe foi um monstro sagrado, porque ele investiu muito na questão da saúde, inclusive com o Quarteirão da Saúde, que foi uma obra extraordinária que está lá, me parece que não está funcionando bem, e eu acho que com a volta do Felipe a gente vai poder consertar. E Diadema viveu um período de ouro entre 2001, 2002 até 2010, Diadema passou a ser a segunda cidade geradora de empregos, né, no ABC, chegou próximo de São Bernardo do Campo e a renda per capita dos trabalhadores cresceu bastante. E o que era mais importante era que Diadema era considerada a cidade feia do ABC. Eu frequentava Diadema no tempo que a Antônio Piranga era uma rua estreita que mal cabia um ônibus. Ou seja, e eu fazia campanha com o Zé Augusto, com o Gilson, com o Felipe Diadema,
e era comum as pessoas dizer aquele poste foi o PT que colocou, aquela sarjeta foi o PT que colocou, aquela luz foi o PT que colocou. Ou seja, praticamente, quase tudo que tem em Diadema foi feita pelo PT, pelos seus diversos prefeitos, e mesmo quando o Gilson saiu do PT, sabe, o Gilson continuou sendo um bom prefeito em Diadema. Então, eu penso que o Felipe tem todas as condições de rearrumar Diadema. São Bernardo do Campo, eu vou te contar uma história que eu ouvi do doutor Maurício Soares, que foi prefeito da cidade também 3 vezes. O Maurício me disse um dia: ó, Lula, o Marinho está conseguindo fazer, sabe, num mandato, mais do que foi feito em 20 anos nessa cidade por vários prefeitos. A capacidade do Marinho. Você veja que o Marinho fez 10 UPAs em São Bernardo do Campo. O Marinho fez 10 UPAs em São Bernardo do Campo. O Marinho cuidou da saúde, o Marinho fez o BF, reformou o BF. Né? O Minha Casa Minha Vida, o Marinho fez em 4 anos mais casa do que foi feito há 20 anos antes dele. O Marinho é uma figura competente. O Marinho, você sabe, ele foi trabalhador da Volkswagen, foi pintor dentro da Volkswagen, foi tesoureiro do sindicato, foi presidente do sindicato, foi presidente da CUT, foi um extraordinário ministro do Trabalho, porque é o responsável pela criação do crédito consignado. Sabe? Foi um extraordinário ministro da Previdência. No tempo que o Marinho estava na Previdência, o trabalhador se aposentava em 30 dias. Sabe? O trabalhador se aposentava, uma mulher recebia o auxílio maternidade em meia hora. Agora estão ficando 3 anos na fila. Então, eu acho que pelas qualidades que o Marinho, sabe, tocou a cidade de São Bernardo do Campo, pela competência que ele administrou aqui, eu tenho certeza que o povo de São Bernardo vai recolocar o Marinho na prefeitura outra vez. É possível pensar, presidente, numa guinada positiva do PT a partir das eleições do ABC também? Como foi em 82, quando venceu com o Gilson lá atrás? Eu te falei no começo, Rafael, que se o PT fosse um DEM da vida, se o PT fosse um PDS da vida, sabe, o PT tinha muita gente, sabe, mudando de partido, ou o PT teria mudado de sigla. Sabe? O PT continua sendo o PT, porque o PT tem noção do porquê o PT nasceu. O PT nasceu para resgatar a cidadania do povo trabalhador desse país. O PT nasceu para dar vez e voz ao povo que não tinha nem vez e nem voz. Sabe? Então, meu caro, esse partido só tem que não esquecer. Só tem que não esquecer para que ele foi criado, como é que ele foi criado, quem foi a direção do partido e quais são os nossos objetivos. Sabe, o Marinho quer ganhar a prefeitura de volta e o Marinho sabe, só tem sentido ganhar a prefeitura de volta se for para ganhar, para a gente colocar o povo mais pobre, o povo da periferia, sem esquecer o que nós temos que fazer, sabe, no centro da cidade, cuidar da limpeza, fazer as ruas estarem com mais qualidade, cuidar da saúde para todo mundo. Mas só tem sentido a gente ganhar se a gente puder fazer com que o povo mais pobre da periferia suba um degrau na melhoria da sua qualidade de vida. Seja da habitação, seja da luz, da energia, seja do asfalto, seja da água encanada, seja do esgotamento sanitário, seja das UPAs e das UBCs, ou seja, UBS, ou seja, nós temos que ter noção que só tem sentido um partido como o PT ganhar uma eleição para ele melhorar a vida do povo mais necessitado da cidade. Presidente, o senhor falou aí quando fazia campanha na rua com os Augusto, Felipe, o Gilson, lá nas ruas de barro ainda de Diadema, né? E recentemente o senhor fez uma live com o Marinho, que aqui para a nossa região ficou meio que um fla-flu, um Corinthians e Palmeiras, cada um interpretando um jeito. O senhor disse que, dependendo como for, na rua, no bairro, que o senhor sabe que onde vai ter rejeição, o senhor não vai lá com o Marinho pedir voto. Mas se for para um outro lugar, vai pedir voto com o Marinho. Aqui muita gente falou, pô, o Lula não está com muita vontade de ser esse cabo eleitoral que foi em 2008 para o Marinho. Já outras pessoas falaram, não, o Lula está com entendimento de que o momento do PT, embora de reconstrução, ainda é sensível. Queria te ouvir um pouco mais sobre essa fala aí, de não pedir voto em determinado bairro, saber disso, saber o momento. Rafael, uma coisa que eu tenho saudade e uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte:
todas as campanhas que teve no ABC, todas as campanhas, eu fazia todo domingo 8 comícios em Santo André. Depois eu fazia, acho que 6 ou 7 comícios em São Bernardo. Depois eu fazia em São Caetano. Em São Caetano era menos porque o PT era mais fraco. Depois eu fazia em Mauá. Eu passava vários domingos, eu levantava às 8 horas da manhã, às 9 horas tinha o primeiro comício em Santo André e terminava o último às 9 horas da noite. Todas as campanhas do Celso Daniel, todas as campanhas do João Vamileno, eu fazia isso. Na do Grana eu já fiz menos, porque eu tinha outras atividades. E eu gostaria de estar na rua. Eu gostaria de estar na rua, em cada cidade desta, conversando com os companheiros, conversando com o povo, discutindo com o povo, ouvindo as queixas que o povo tem, sabe? Ouvindo as reclamações, mas também tentando convencer o povo. Hoje eu não estou fazendo isso porque tem uma pressão enorme, que eu estou com 75 anos de idade e as pessoas acham que eu estou na área de risco e que eu não posso, sabe, correr o risco de pegar coronavírus. Então, ou eu fico gravando, sabe, coisas pelo Zoom, ou eu fico gravando mensagem pela televisão, e eu vou gravar coisas para todos os nossos candidatos do ABC, porque eu quero contribuir para que o PT volte a governar as cidades do ABC. E se essa é a única contribuição que eu posso dar, de conversar com o povo, já que não tem televisão no ABC, não tem, sabe? Eu tenho que conversar via Zoom, via internet, e eu vou tentar utilizar todo o potencial, e espero utilizar essa entrevista do Diário do ABC para poder passar alguns recados para a nossa querida cidade do ABC. Então, eu moro aqui desde 1965, sabe? Então, isso aqui, depois de Garanhuns, é minha cidade natal. Então, o povo do ABC não vai conseguir ver o senhor na rua, infelizmente, dessa vez. A pandemia deu uma freada no presidente Lula. A pandemia atrapalhou muito o jeito que eu tenho de fazer política. Porque quando você faz política pelo fake news, você cria os Bolsonaro da vida. Você cria os Trump da vida. Pelo fake news, qualquer um pode mentir. Você não tem que se identificar. Você pode passar o dia inteiro fazendo leviandades contra os outros, contando mentiras, xingando. Sabe, quando você vai para a rua, que você está olhando na cara das pessoas, você não pode mentir. Se você mentir, o povo descobre, o povo desconfia. Então, eu ainda me considero um político de rua. Eu não me considero um político de fake news, um político de Twitter, um político de Zap, não. Eu gosto de ir para a rua conversar com o povo. Eu dou muito valor ao apertar a mão de uma pessoa e abraçar uma pessoa. Eu dou muito valor. Eu dou muito valor ao olhar na cara de uma pessoa, porque é olhando na cara de uma pessoa que você sente um pouco aquilo que a pessoa está necessitando, aquilo que ela está pensando. E, lamentavelmente, esse ano, eu estou impedido de fazer isso. O senhor continua morando em São Bernardo, presidente? Como é que tem visto o governo municipal? Não, eu moro em São Bernardo desde 1965. Né? Eu comecei a trabalhar na Vilares em janeiro de 65, acho que dia 29 de janeiro de 65, e logo eu mudei para São Bernardo, sabe? Casei em São Bernardo e continuo em São Bernardo. Como é que tem visto a prefeitura lá? Hoje o prefeito do PSDB, o Orlando Morando, é um aliado muito próximo do governador João Dória, né? Olha, eu não acompanho. Você sabe que eu passei 580 dias em Curitiba, sabe, na Polícia Federal. Depois disso, eu já estou quase um ano aqui. Eu estou dentro de casa desde o dia 12 de março. Eu voltei de uma viagem à Alemanha, sabe? Quando eu cheguei aqui, dia 11 de março, eu já entrei em confinamento, ou seja, eu estou isolado desde o dia 12. Então, eu não estou acompanhando o que tem acontecido na cidade, a não ser pela imprensa. Eu acho que o Marinho vai ganhar as eleições aqui em São Bernardo do Campo, porque o Orlando ele utilizou uma espécie de uma tática daquele político velho, daquele
que faz parte da política brasileira, ou seja, eu passo o mandato inteiro sem fazer nada, no último ano eu faço uma série de coisas e aí o povo pensa que eu estou trabalhando muito. A verdade é que muitas das coisas que o Orlando Morando acabou foram coisas que o Marinho começou. E o Marinho não pode dar sequência por duas razões. Primeiro, porque terminou o mandato dele. Segundo, porque o dinheiro, a partir de 2012, 2013, começou a rarear, sabe, porque começou a cair a receita no Brasil. Então, tinha menos transferência de dinheiro para os projetos importantes aqui. E o governo do Estado não ajudava. Você está lembrado que o Alckmin era governador de São Paulo, fez um carnaval que ia fazer um metrô, 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 e cadê o metrô? Sabe, não tem o metrô porque, sabe, tem um tipo de político que prefere fazer promessa do que fazer uma obra. E eu acho que o Dória está tentando jogar um peso muito grande aqui na região. Ele quer fazer dessa região um fórum, sabe, importante para as futuras pretensões políticas deles. E para mim, se fizer benefício para a cidade, se o Dória quiser colocar dinheiro aqui, se o Bolsonaro quiser colocar dinheiro aqui, e se esse dinheiro for transformado em benefício para o povo, tudo bem. Não há nenhuma objeção minha. O que eu acho é que as pessoas precisam fazer, porque os prefeitos sozinhos não conseguem fazer. Você sabe que está diminuindo a arrecadação no ABC, você sabe que está diminuindo os postos de trabalho no ABC. Eu estava vendo aqui, no setor de serviços, nós tivemos entre janeiro e agosto uma diminuição de quase 14 mil postos de trabalho. No setor da indústria, entre janeiro e agosto, quase 9 mil postos de trabalho. No setor do comércio, quase 8 mil postos de trabalho foi perdido, sabe, nessa nossa querida região do ABC. Então, é preciso que a gente comece a discutir, na medida que a indústria vai diminuindo a quantidade de postos de trabalho. Ora porque tem crise econômica, ora porque tem pandemia, ora porque tem muitos avanços tecnológicos, nós precisamos utilizar o consórcio que foi criado aqui e que funcionou bem no primeiro momento, eu não sei como é que está funcionando agora, para pensar novos nichos de indústrias a serem implantadas na região do ABC. Você sabe, Rafael, o significado extraordinário, sabe, da Universidade do ABC. Você sabe que uma universidade que já está com 15 mil alunos, sabe, que tem cursos muito importantes, ou seja, que tem curso em Santo André, que tem curso em São Bernardo, que tem curso em Diadema, ou seja, nós também fizemos em Guarulhos, também fizemos em Osasco, não fizemos em Mauá porque o terreno que a gente adquiriu estava contaminado. Ou seja, a universidade ela é um polo muito, sabe, atrativo para novos investimentos, sobretudo investimentos, eu diria, mais qualificados, não apenas de indústria, mas de indústria de ponta, de coisas mais sofisticadas. E eu acho que nós precisamos, então, utilizar o consórcio para que a gente possa discutir que tipo de nicho industrial nós queremos trazer para essa cidade. O que a gente quer desenvolver, sabe, na região do ABC. Porque ontem eu fiquei até triste, eu tive uma reunião com o Wagner, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC. Você sabe que quando eu era presidente, Rafael, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores. Chegou a ter 44 mil trabalhadores. A Volkswagen agora está com 7.500 trabalhadores. A Mercedes-Benz tinha 18. Ela agora vai continuar sendo a maior indústria metalúrgica do ABC, com 9 mil trabalhadores. A Ford desapareceu. A Camangueira desapareceu. A Volkswagen Caminhões desapareceu, que era a antiga Chrysler. Então, meu caro, é preciso que a gente pense que novo tipo de indústria. E veja o que é a tecnologia, Rafael. A Volkswagen, com 40 mil trabalhadores em 80, produzia a mesma quantidade de carro que produz hoje com 7 mil trabalhadores. Significa que a tecnologia está ocupando o lugar de um trabalhador. É bom? É. Sobretudo para quem é dono da empresa. Mas para um trabalhador que vive de salário, como é que a gente resolve isso? Aonde está essa gente? Aonde eles estão trabalhando? Onde eles estão morando? Como é que eles estão vivendo? Sabe, porque se a gente não souber isso, a gente não consegue fazer uma proposta
de novos polos de desenvolvimento industrial. E eu acho que é para isso que serve esse consórcio das prefeituras aqui no ABC, é para isso que serve o governo do Estado e é para isso que serve o governo federal. Eu não defendo um governo empresarial, eu defendo um governo indutor, um governo que seja capaz de pensar o país, seja capaz de pensar o desenvolvimento regional e o desenvolvimento local. Isso numa parceria entre os entes federados. E, a partir daí, alocar dinheiro para que o desenvolvimento se dê a partir de uma estratégia bem definida entre governadores e prefeitos de cada cidade desse país. E o senhor acha que está muito tímido ainda, ou está já atrasado esse debate de pensar talvez numa nova vocação econômica aqui para o Grande ABC, presidente? Eu acho, veja, eu sei do sacrifício e do esforço que o Sindicato de São Bernardo do Campo fez, o Marinho, enquanto ministro, fez, enquanto prefeito fez, para a gente tentar, sabe, fazer com que o acordo que o Brasil fizesse para a compra dos aviões caça da Suécia pudesse trazer uma parte da produção, sabe, desse avião aqui para o ABC. Me parece que vai acontecer. Mas é preciso que os prefeitos também assumam a responsabilidade de que os prefeitos podem trabalhar no consórcio, junto com os trabalhadores das mais diferentes categorias, para pensar o que oferecer para o setor produtivo sentir vontade de vir para o ABC. Nós temos coisa muito importante, que nós temos mão de obra muito qualificada. Nós estamos a 50 quilômetros do maior porto do Brasil. Nós temos vários aeroportos importantes. Aqui, então, nós temos as rodovias melhores do Brasil. Nós estamos perto do triângulo, eu diria, das Bermudas brasileiras, o triângulo do comércio do Brasil, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, é plenamente possível, sabe, se a gente gastar um tempo, ao invés de se reunir apenas para discutir que está caindo imposto, ao invés para discutir que é preciso aumentar imposto, ou seja, é discutir o que fazer no século XXI, nesse momento de revoluções tecnológicas, sabe, em que tudo funciona digitalmente, o que fazer para a gente gerar emprego nas cidades que nós somos prefeitos, nas cidades que nós somos vereadores, nas cidades que nós somos sindicalistas. E essa eu acho que é uma tarefa que nós temos que pensar para convencer, sabe, que novas indústrias venham se implantar no ABC. Que tipo de indústria? Eu acho que nós temos que saber, sabe, e as prefeituras devem ter isso, estudos qualificados, que tipo de mão de obra que nós temos, sabe, nós temos universidades boas aqui na região e isso oferece a quem quiser investir mão de obra altamente qualificada para qualquer tipo de indústria que possa e querer vir para o ABC. Citou por cima, eu queria te ouvir um pouco mais quando é que chegou a informação de que a Ford ia sair aqui de São Bernardo, né? A empresa que o senhor tratou bastante quanto presidente do sindicato, teve uma relação de proximidade ali nas questões das greves. Como é que o senhor viu uma empresa do tamanho da Ford, da história da Ford, saindo aqui da nossa região? Olha, o problema é que essas empresas agora viraram empresas mundiais. Aqui nós começamos... Eu sou de São Bernardo, da terra em que as pessoas que nasciam em São Bernardo eram tratadas como batateiros. Batateiro, é. A Marisa era uma batateira. A mãe dela, a dona Regineta, era uma batateira. Ou seja, depois, ao mesmo tempo, a gente vivia uma São Bernardo que era a capital da fábrica de móveis da América Latina, né? Que era aqui a famosa de Urubatuba. Ou seja, tudo isso foi acabando e chega a indústria automobilística, que foi uma revolução. Né? Quem não viveu o início da indústria automobilística no Brasil não sabe o que é desenvolvimento, não sabe o que é geração de emprego. Uma empresa roubava trabalhador da outra. Você estava na porta de uma fábrica, passava uma perua com megafone, chamando os trabalhadores, saia da fila, nós pagamos mais do que está pagando a Mercedes, nós pagamos mais do que paga a Volkswagen. Era uma loucura. Era um período em que nós chegamos
sabe, a ter um desenvolvimento excepcional na década de 60. Depois chegou na década de 70 até 73, 74, sabe, onde tivemos o PIB crescendo 14% ao ano. Ou seja, então esse período também acabou. Acabou por conta dos avanços tecnológicos, acabou por conta da quantidade de indústria que foi se dividindo por outras regiões do país, onde você tem indústria automobilística no Ceará, em Recife, em Goiás, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, ou seja, no Paraná. Você diversificou a quantidade de indústrias, elas se espalharam pelo Brasil e, obviamente, que os avanços tecnológicos permitiram que você produza muito mais, às vezes até com mais qualidade, sabe, com menos trabalhadores. Esse é o preço dos avanços tecnológicos. E o preço dos governantes é discutir como suprir esses avanços tecnológicos, não perdendo os avanços das conquistas sociais do povo trabalhador. Tá? Porque é preciso pensar que uma nação, ela não é uma nação soberana por causa da sua indústria, só por causa... Ela é por causa do seu povo. O seu povo tem que ter boa qualidade de vida, boa educação, tem que ter boa moradia, tem que ter bom salário. Ou seja, aí você constrói uma nação efetivamente soberana. E é isso que nós estamos precisando discutir no Brasil. O momento que nós estamos vivendo no Brasil, Rafael, é o momento em que você não vê o governo federal utilizar a palavra investimento. Você não vê ele dizer a palavra desenvolvimento. Você não vê o Guedes falar em aumentar salário. Você não vê o Guedes aumentar em diminuir as alíquotas do imposto de renda para o trabalhador, sabe, que ganha menos. Você não vê eles falar em financiamento para o pequeno. Ou seja, tudo que eles falam é a necessidade de vender o patrimônio público, ou seja, privatizar as empresas para pagar juros da dívida. Isso eu diria que é um crime contra qualquer tese de soberania nacional. O Estado, Rafael, o Estado não tem que ser autoritário. O Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser o indutor para resolver os problemas. Porque não adianta dizer que o Estado não tem força. Quando aconteceu a crise do Lehman Brothers, quem resolveu? Não foi a Federação dos Bancos nos Estados Unidos. Não foi a Febraban deles. Sabe quem resolveu? O Estado. O Estado emitiu trilhões e trilhões de dólares para cobrir a quebradeira que o Lehman Brothers causou na economia mundial. Há informações que já se chegou a gastar quase 25 trilhões de dólares. E ainda não reparamos a crise de 2009. Uma crise do sistema financeiro, nascida dentro do sistema financeiro, ou seja, um sistema financeiro que, ao invés de ganhar dinheiro investindo no setor produtivo para gerar emprego, para gerar um produto, é um sistema financeiro que resolveu viver da especulação. O Rafael vende papel, o Lula compra o papel do Rafael e vende o papel do Rafael para o Stuka vende o papel do Rafael dele para o Marinho, ou seja, nós ficamos trocando papéis sem produzir um copo, sem produzir um óculos desse. Então, obviamente, que a economia não vai sobreviver. Então, é preciso que a gente tenha noção do papel do Estado. Agora, na coronavírus, o que nós descobrimos? Ô, Rafael, imagina você se a gente não tivesse o SUS no Brasil. Imagina você se a gente não tivesse o SUS. O SUS foi tripudiado pela elite brasileira e por uma parte da imprensa brasileira desde que ele nasceu em 1988. Somente agora é que ficou claro para as pessoas o papel do Estado. Quando você tem um sistema de saúde, sabe, que pode resolver o problema de uma crise que muitos países não tiveram, que o Brasil teve. E nós só chegamos à gravidade que chegamos, Rafael, porque o Bolsonaro é um ultra irresponsável. Ele trata o coronavírus como uma gripezinha. Ele acha que ele, sabe, não vai pegar. E ele não se importa se for a mãe do vizinho que pegue. Quando a gente poderia ter evitado pelo menos metade das mortes. E agora você está vendo a briga dele ideológica com a vacina chinesa.
Ou seja, ele não está brigando com a vacina chinesa, ele está brigando com a inteligência. Porque no governo Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência. Ou seja, se você tem uma estrutura que tem um corpo docente, sabe, com especialista da alta qualidade como o Instituto Butantan, que está querendo utilizar no Brasil a vacina chinesa, é porque esse cientista tem qualificação para dizer, pode resolver. Se você tem cientistas que aprovam a vacina russa, pode resolver. Mas o Bolsonaro é tão ignorante, que ele está esperando que o Trump empurre uma vacina. Ele está esperando. Ou seja, ele está, sabe, provocando um gesto de irresponsabilidade fiscal ao deixar 210 milhões de seres humanos órfãos de pai e mãe. Porque ideologicamente ele não quer, ele não tem que querer. O máximo que ele pode fazer é ele tomar a decisão de eu não quero tomar a vacina. Mas se não quer tomar vacina, não sai de casa também, porque se você pegar o vírus, você passa a ser um agente transmissor. Então o Estado tem que ter responsabilidade de oferecer ao povo a oportunidade de ter vacina. E não é ideologicamente. Eu vou comprar da Suécia porque tem pessoas de olhos azuis e não vou comprar da África porque o povo tem os olhos castanhos. Não é assim. Eu vou comprar aquela que a ciência do meu país disser que é a mais eficiente. Eu vou comprar aquela em que a ciência do meu país disser que vai preservar a vida do meu povo. Era assim que ele deveria estar pensando, mas ele não pensa assim. Então, é um governo, Rafael, que não pensa no Brasil. É uma loucura, sinceramente, é uma loucura. Eu vivo fazendo política desde 1969. Eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar aos dias que nós estamos vivendo, em que a insensatez, em que a violência, a burrice e a ignorância venceram tudo de bom que esse país já tinha construído. É triste, mas é verdade. Presidente, eu queria voltar um pouquinho para esse tempo aí de 1969, aí, quando o senhor começou a fazer política. O Diário, muitas manifestações conduzidas pelo sindicato quando o senhor estava à frente, deu muitas fotos aí do antigo campo da Vila Euclides lotado para ouvir a tua palavra, o que você tinha para falar. E o que a gente percebeu nessa transformação, que o senhor até falou, econômica, que muitos dos filhos daqueles trabalhadores que te ouviam no 1º de maio ou na porta de alguma fábrica daqui, hoje detestam o PT, hoje ojeriza o partido, ojeriza a sua figura. Houve alguma falha do partido na comunicação com essa nova geração, com esses filhos desses trabalhadores que tanto idolatravam o PT e a sua figura, presidente? Olha, deixa eu te dizer, não há nada no mundo que você, do ponto de vista da política, que você possa dizer, sabe, que vai ser eterno. Sabe, o PT construiu uma narrativa e um discurso nos anos 80 que permitiu a gente criar um partido, permitiu a gente conquistar várias vitórias no movimento sindical, permitiu a gente criar a CUT, permitiu até que a gente participasse da criação do movimento Sem Terra, que foi em 84, permitiu que a gente fizesse a maior greve desse país. Era um momento tão bom na nossa vida, Rafael, que ninguém falava mais eu sou médico. A pessoa falava eu sou trabalhador da saúde. Ninguém era mais jornalista, era trabalhador da comunicação. Ninguém era mais advogado, era trabalhador do direito. Ou seja, porque trabalhador virou uma coisa extremamente chique e importante naqueles anos 70 e 80. Olha, e nós criamos, então, um partido político. Esse partido, sabe, nós já temos uma terceira geração desde a criação do partido, já são 40 anos. E é normal que um filho de um trabalhador não seja obrigado a pensar como pai. É normal, até porque o discurso que convenceu o pai dele pode não ser o discurso que eu tenho que fazer hoje. Você percebe? Tem uma evolução da espécie e também tem uma evolução da política. O que eu tenho dito sempre? O PT não pode esquecer as razões e as motivações para a qual ele foi criado. Se o PT não esquecer isso,
fica fácil o PT construir um discurso não para o filho, mas para o neto daquele trabalhador que ajudou a criar o PT. Porque, veja, um estudante de São Bernardo, que está na Universidade da ABC, ele não tem que me dever favor porque eu fiz a universidade. Correto? Ele não tem que me dever favor. Ele tem que defender a favor à família dele que ajudou ele tem que defender o esforço que ele fez. Agora, o que o governo fez? O governo deu oportunidade. E aí eu queria agradecer, pelo dado do Grande ABC, o professor Luizinho, porque ele foi um dos mentores do projeto que criou a Universidade Federal do ABC. Ou seja, eu tinha obsessão para trazer a universidade para cá, Rafael, porque eu não conseguia entender como é que a região mais industrializada do país, a região que tinha a média salarial mais alta do país, não tinha uma universidade federal. Eu não conseguia entender. Então, meu caro, nós tomamos a decisão correta, fizemos isso, e as pessoas vão evoluindo politicamente. É importante lembrar que a direita é como se fosse um camaleão, ela muda de cor. Sabe? A direita não é uma coisa de uma cor só. Ela já foi PDS, ela já foi Arena, ela já foi PMDB, MDB, sabe? Ela já foi PP, já foi PSD. Ela muda, ela vai mudando. Você pega a quantidade de siglas que tem hoje e pega as pessoas que participam desses partidos, você vai perceber que quase todos eles saíram do mesmo útero. O útero da ditadura, o útero da direita, o útero do conservadorismo. Você vai ter, distante disso, o PT, o PCdoB, o PSOL, uma parte do PDT, mas a maioria vem de uma árvore genealógica, sabe, chamada ditadura militar, que criou a Arena e criou o PMDB. Você está lembrado? Você é muito jovem, você não está lembrado. Na época era a Arena, o partido do sim, e o PMDB era o partido do sim, senhor. É dessa árvore genealógica que tem essas ramificações todas. Então, veja, nós precisamos estar a cada dia nos renovando, nos reconstruindo e tentando motivar as pessoas a fazer política no momento em que há interesses internacionais, interesses internos, de não aceitar a política. Eu tenho muito medo quando eu vejo as pessoas fazerem crítica política, porque fora da política, Rafael, não existe solução para os problemas. Fora da política, a experiência histórica nos deu Hitler e nos deu Mussolini. E aqui no Brasil nos deu agora Bolsonaro. E deu Trump nos Estados Unidos. Tá? Isso é a negação da política. A política não presta, eu sou puro, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, sabe? Viva Deus e vamos ganhar as eleições e matar quem não pensa como nós. Você veja o negócio, o New York Times publica uma matéria que o Trump conta 12 mentiras por dia. Você vive no Brasil um presidente da República que tenta receitar remédio pela televisão sem nenhuma base científica e que agora diz que vai recusar comprar vacina sem nenhuma base científica, apenas por uma questão dele, pessoal. Como é que é possível? Então, você percebe, Rafael, que a construção da democracia ela não tem fim. É uma luta como a tua luta para sobreviver. Você tem que respirar todo dia. Se tiver com tosse, tem que tomar um remédiozinho, se tiver mal da garganta, porque a hora que você parar de respirar, você morre. Sabe? A democracia é isso. Você tem que todo dia estar recriando alguma coisa, inventando alguma coisa, debatendo alguma coisa, contestando alguma coisa, aprovando alguma coisa. Isso chama-se democracia. Você acha que o partido está acompanhando essa necessidade de evolução também no diálogo com esses filhos de trabalhadores, com os netos? Ou teve um tempo mesmo que ficou sem dialogar com essa fatia da sociedade, presidente? Eu acho que o nosso papel é não nos conformar nunca, sabe? Seja quando a gente ganha, seja quando a gente perde. Ou seja, quando a gente ganha uma eleição,
a gente tem a responsabilidade de fazer aquilo que a gente prometia. Eu já contei várias vezes, Rafael, que quando eu fui eleito presidente, eu tinha medo de não dar certo. Eu olhava o resultado do Wałęsa na Polônia e eu ficava pensando, o Wałęsa foi eleito presidente, depois, quando ele foi candidato à reeleição, ele teve 0,5%. Era um fracasso total. É por isso que eu tinha medo, e eu tinha medo do segundo mandato também. Sabe? Porque eu dizia, se eu errar, eu não posso ir para a porta da fábrica e encarar os trabalhadores. Eu moro a 600 metros do sindicato. Como é que eu vou olhar esse povo que depositou confiança em mim se eu errar? Então, eu tinha uma obsessão de dizer, eu não tenho o direito de errar. E aí eu tenho orgulho de ter governado com o povo brasileiro, e é por isso que eu tenho orgulho de dizer, a gente não pode descansar de trabalhar, não pode se acomodar. Você tem que ir para a rua, você tem que conversar com o povo. O político, quando tem alguma coisa ruim contra ele, ao invés de se esconder, ele tem que botar a cara. Ele tem que se explicar por que a gente gosta tanto quando o povo bate palma para a gente e a gente fica nervoso quando o povo nos vaia. A gente tem que saber por que ele nos aplaudiu e tem que saber por que ele está vaiando. E o político não pode ter medo disso. Um prefeito de uma cidade, quando sabe que uma vila está revoltada com ele não tem que se esconder, ele tem que ir naquela vila. Se ele tiver um assessor que fala, prefeito, não vá lá em Utinga, que lá o povo está bravo, e ele não for, é melhor ele mandar o assessor embora, ir lá para Utinga, enfrentar desaforo e conversar com o povo. É assim que a gente governa. E é por isso, Rafael, que eu tenho orgulho do que eu fiz no Brasil. Eu tenho orgulho. Você governar 8 anos e depois deixar a presidência com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, não tinha acontecido até então na história política das democracias. E aconteceu. E eu tenho orgulho de poder ter provado que um trabalhador, um operário nascido dentro de fábrica, sendo diploma universitário, pode ter mais competência para governar do que muita gente que não conhece uma fábrica, que não conhece uma periferia, mas que tem muitos diplomas. A gente não aprende a fazer política na universidade. Na universidade, a gente aprende a ter conhecimento específico, virar especialista em alguma coisa. A política você tem que ser conhecimento geral e, sobretudo, conhecer o povo que você quer governar. Conhecer a alma da sua gente. Eu lembro que uma vez eu briguei na Folha com o Otávio na Folha, porque eu fui fazer um almoço lá e o pai dos Frias me ofereceu o almoço e o Otávio perguntou, candidato, o senhor sabe falar inglês? Eu falei, não. Como é que o senhor quer governar o Brasil se você não fala inglês? Eu falei, eu tenho que falar português, eu não vou governar os Estados Unidos, eu tenho que falar para o meu povo entender, pô. Eu sei que eu levantei da mesa, eu estava correndo nas coisas, um quiprocó, sabe, não recomendável. Mas então é isso, Rafael, é isso. Olha, eu acho que nós precisamos conversar muito com a sociedade, porque a sociedade, no dia de hoje, ela não só está informada pelas informações que ela recebe, como ela interage as informações. Sabe? O povo está tentando criar seu próprio meio de comunicação. Sabe? E aí você tem, com base nisso, a internet é uma revolução extraordinária, que pode ser um bem para a humanidade extraordinária, mas nem sempre ela é utilizada pelo bem. Nem sempre, quando você faz uma campanha eleitoral, que o Bolsonaro monta uma indústria de fake news para mentir, ou o Trump, ou o presidente da Hungria, ou outro presidente qualquer, isso deforma a democracia. Um presidente da República não tem o direito de mentir. Não tem o direito de não dizer a verdade todo santo dia para o povo. E é isso que o PT tem que ter noção. E é isso que o PT tem que dizer na prefeitura. O PT cometeu erro na prefeitura? Cometeu. O PT cometeu erro na presidência? Cometeu. E os acertos? Eu duvido que Santo André tenha, sabe, uma pessoa com a qualificação administrativa que tinha o Celso Daniel. Eu duvido que Diadema,
sabe, tenha um cara com a competência do Felipe. Não é que eu não estou duvidando na capacidade dos outros, não. É que o Felipe junta a capacidade da sua formação intelectual com a sua capacidade de entrosamento com o povo, de interação com o povo. Sabe? Então, essas coisas... O Marinho aqui em São Bernardo do Campo, se você vê o Marinho fazer campanha, você fica orgulhoso de ver um companheiro andando casa por casa, o orçamento participativo, que você sabe que foi uma revolução que o PT criou para garantir que o povo de cada bairro reunido possa dizer para o prefeito aonde que ele quer uma obra, como é que ele quer a obra, se ele quer um estádio, uma escola, se ele quer uma praça, ou seja, essa é a revolução gerencial que o PT tem que fazer. E, inclusive, os prefeitos têm o papel de pensar, sabe, na geração de emprego para a sua cidade. Não é só xingar o governo federal, o governo estadual. É dizer o seguinte, o que eu estou oferecendo. Não é oferecer terreno, não. É oferecer mão de obra qualificada, é oferecer qualidade de energia, qualidade de transporte, porque é isso que incentiva alguém a fazer investimento numa região. Não é um discurso. Presidente, ontem saiu mais uma rodada do Datafolha na capital e mais uma vez suscitou o debate do porquê da escolha do Gilmar Tato como candidato do PT em São Paulo, por que não apoiar o Boulos desde o começo. Queria te ouvir por que escolheu o Gilmar Tato candidato a prefeito de São Paulo e se não é o mesmo momento de apoiar o Guilherme Boulos. Olha, esses dias eu estava assistindo o jogo do Flamengo com a Janja e o Flamengo fez 5-1 e ela perguntou para mim, por que você não troca de time? Eu falei, porque o Corinthians é o meu time do coração, eu não vou trocar. Ora, veja, acontece o mesmo na política. O Gilmar, ele participou de um debate interno no partido que tinha 7 pré-candidatos a prefeito. E o Gilmar ganhou. Ora, se ele ganhou e nós queremos que o partido cumpra as regras que nós mesmos deliberamos, o que é que nós temos que fazer? Apoiar o Gilmar. Ele pode ganhar e pode perder. Ora, mas a gente não pode ser um partido, sabe? Imagina se a McLaren, cada vez que o Hamilton passa na frente de um carro da McLaren, o cara desiste da corrida. Não, o cara tem que continuar correndo, tem que pisar no acelerador, não vai ganhar, mas vai disputar. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer a avaliação das eleições. É muito cedo. As eleições começou agora, os programas de televisão. É uma eleição muito difícil. Quem tem muito acesso à internet, quem tem muita gente que acompanha na rede, sai na vantagem. Mas numa maratona, sabe, de 45 dias, sabe, vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Então, não é possível alguém achar que o Gilmar pode desistir. Ora, se o Boulos for para o segundo turno e o Gilmar não for, eu acho que o PT não tem nenhuma dúvida de apoiar o Boulos. Como eu acho que se o Gilmar for para o segundo turno, o Boulos não tem nenhuma dúvida de apoiar o Gilmar. Mas vamos disputar. Foi para isso que nós criamos o 2 turnos, Rafael. Nós criamos o 2 turnos e eu fui vítima disso em 89. As pessoas não queriam que eu fosse candidato, sabe? Porque não é importante o Lula apoiar o Brizola, é importante o Lula apoiar o Ulisses Guimarães, é importante o Lula... Eu tinha 3% em julho. E o Estadão publicou a matéria que eu tinha caído para 2,75. Eu cheguei a pensar em desistir da campanha porque eu ia sair devendo para o Ibope. Ia sair devendo ponto, eu nunca vi isso. Lula, menos 0. Não. Então, sabe, quem foi para o segundo turno? Fui eu. Mas não corre e aí o PT... no segundo turno, por exemplo, e um Russomano e um Covas, por exemplo, não corre esse risco? Veja, não corre. Veja, nós disputamos com o Covas 2 eleições, 94 e 98. O Covas foi para o segundo turno, o PT bancou o Covas. Quando nós ganhamos as eleições com a Marta, do PSDB perdeu da Marta, o Mário Covas nos apoiou. É assim, o Haddad derrotou o Serra e recebeu o apoio de outros partidos políticos. É assim. É por isso que tem 2 turnos, Rafael. Disputa quantos candidatos quiserem em Santo André. Porque todo mundo pensa que é bom. Porque todo mundo pensa que vai ter muito voto. E a única chance de você saber disso é o cara ser candidato.
Aí o cara, quando é candidato, o cara vai perceber se o povo gosta dele, se o povo não gosta, o povo vai votar. É muito legal isso. E é saudável para a democracia. O que não pode é um cidadão, por exemplo, eu e você estamos disputando uma eleição. Eu tenho 10%, você tem 1%. E eu fico, Rafael, desiste, pô, me apoia. Eu vou para o segundo turno e você fala, mas eu quero ter a chance de ir para o segundo turno. Vamos disputar primeiro. Vamos disputar primeiro, sabe? E é isso que é bom para a democracia. O Gilmar está disputando e o Gilmar acredita que vai ganhar. Então, como é que nós vamos tentar tirar esse desejo de uma parte do partido dele, que agora é desejo do partido inteiro? Não. Disputa e vamos ver o que dá. Foi assim comigo em todas as eleições. Foi assim comigo em 89, 2000, 94, 98, 2002. Vamos disputar. E vale para todo mundo isso. 2 turnos é um benefício extraordinário. Só vai para o segundo turno depois da apuração. Eu lembro de uma coisa, Rafael, que o Brizola, quando eu fui pedir apoio para o Brizola no segundo turno, eu tinha tido 500 mil votos a mais do que o Brizola. Aí o Brizola tentou me convencer que tinha um empate técnico entre eu e ele. Sabe? E que, portanto, nós dois deveríamos desistir para apoiar o Mário Covas. Eu falei, ô Brizola, não teve empate técnico, querido. Eu tive 500 mil votos a mais do que você. E o Mário Covas teve 4 milhões a menos do que nós, gente. Se o povo quisesse que ele fosse o presidente, teria votado nele no primeiro turno. Olha, como é que eu quero que o teu time seja campeão se ele não está nem na zona de classificação? Primeiro se classifica para depois disputar o título. É isso que é bom para o segundo turno. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Por isso que eu sou favorável a que quem tiver vontade de ter candidato, que lance seu candidato. Coloque a cara dele, para o povo saber que tem muita gente candidato, tem muita gente, tem branco, tem preto, tem mulher, tem homem, sabe? Tem gente de todas as qualificações intelectuais e deixa disputar. E aí o povo vai escolher aquele que melhor convencer o povo. O senhor me falou em uma das respostas, presidente, que o PT ainda segue como o maior partido de esquerda da América Latina, né? E o que a gente tem acompanhado, pelo menos nos últimos anos, é um movimento dos jovens com um ideário mais de esquerda, simpatizando mais com as causas do PSOL até do que com o PT. O Boulos, do Datafolha, tem mostrado que a parte das intenções de voto vem dessa juventude aí. O senhor teme que o PT possa ficar encaixotado pelo discurso que o PSOL consegue levar para essa garotada, para essa juventude a mais, presidente? Veja, eu acho que o PT continua sendo o mais importante partido brasileiro, com todo o respeito aos demais partidos, o partido mais forte do Brasil e um partido que passa por revés. Ou seja, você acaba de ver uma eleição em que o PSOE na Espanha tinha perdido Madrid para o Podemos e muita gente dizia que o PSOE não ia ganhar mais e o PSOE governa, sabe, a Espanha. Ou seja, o PT é um partido enraizado na sociedade brasileira. O PT não é uma coisa de moda. O PT não é uma moda de verão. O PT não é uma moda de uma eleição. O PT é uma organização política enraizada na sociedade brasileira e tem lado. O PT tem lado e faz questão de dizer: nós queremos ganhar as eleições para que a gente, embora governemos para todos, a gente priorize o povo mais necessitado. É priorizar o povo trabalhador, é priorizar o povo que é excluído, para que eles possam conquistar um degrau, sabe, na cidadania que a Constituição garante que todo mundo tem que ter. Então, o PT não pode ser aquele partido que está tudo pronto. Eu, de vez em quando, pedem para mim ter uma definição, eu falo, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu vivo aprendendo. Eu não tenho um discurso único, sabe? Agora, eu tenho um discurso prioritário. Combater a fome, para mim, é prioridade. Gerar emprego, para mim, é prioridade. Provar que é possível aumentar o salário mínimo sem causar inflação foi prioridade e nós fizemos isso durante todo o período que estava no governo. Colocar a filha de empregada doméstica na universidade foi prioridade. Criar o ProUni foi prioridade.
Sabe, fazer com que o Estado financiasse o FIES foi prioridade. Por que o Estado pode emprestar dinheiro para o dono de uma siderúrgica e não pode emprestar dinheiro para o estudante? Por que não pode? Tem tanta gente que dá calote no Estado, por que o estudante se der calote é criminoso? Sabe? Então, essas coisas você só faz, Rafael, quando você tem opção, quando você tem lado. E o PT ainda é esse partido. O PT, eu acho que o PT vai perdurar muito tempo na história política brasileira, sabe? E o PT é um partido que tem muitos quadros, nós temos 4 governadores de Estado, sabe? Nós temos a maior bancada na Câmara, nós temos bons senadores, sabe? É assim que a gente vai tentando recuperar, neste ano, as cidades importantes do Brasil. Se não der nesse ano, dará em 2024. O que a gente não pode é desistir. Aí eu perdi agora, eu vou sair do partido do Lula e vou entrar no partido do Rafael. Mas eu perdi agora, eu vou sair do partido do Rafael, vou entrar no partido não sei de quem. Não. O PT tem cara, faz questão de mostrar sua cara, sabe? E é por isso que nós estamos disputando essas eleições com tanta força em todas as cidades. Presidente, a gente completa aí, nesse mês que está entrando, 2 anos de eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? E eu queria ouvir do senhor aí uma reflexão a respeito disso e de muitos comentários, em especial de uma ala que tendeu a apoiar o Ciro Gomes, de que o Bolsonaro só chegou onde chegou por causa do PT. Se o PT não tivesse insistido numa candidatura majoritária, o Bolsonaro talvez não fosse presidente. Queria te ouvir isso também, presidente, por favor. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que isso é verdade, Rafael? Porque você veja um negócio. Porque o Bolsonaro chegou à presidência da República porque os tucanos definharam. Os tucanos definharam. Sabe? Se o PDT tivesse tomado a decisão de apoiar o PT, o Bolsonaro não tinha ganho as eleições. Sabe, eu não faço crítica porque cada um toma a decisão que bem entende. Eu só quero te mostrar que o candidato natural do PT naquelas eleições era eu. E se eu fosse candidato, eu teria ganho as eleições mesmo dentro de uma cela na Polícia Federal. Porque a safadeza e a canalice que foi feita para me prender, hoje já está escancarada, já está pública. Pois bem, o Haddad foi lançado candidato 20 dias das eleições. E o Haddad teve 47 milhões de votos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Isso demonstra a força do PT. Sabe? E se tiver eleição em 2022, pode ficar certo que o PT estará na disputa. Ganhar ou não é uma questão da disputa. Mas eu acho que o PT tem condições de ganhar e de construir alianças com o setor de esquerda, ganhar as eleições e recuperar o direito desse país poder exercer democraticamente uma governança. Esse negócio do antipetismo é fantástico, sabe? Porque historicamente você vai perceber que eu não ganhei nenhuma eleição no primeiro turno. Todas as vezes. Significa que eu tenho 47, 46, 48% dos votos apoiando a gente, tá? No primeiro turno. E depois, no segundo turno, significa que a gente vai procurar aliado. E eu tive 61% e 62% no segundo turno das 2 eleições que eu disputei. Não sei se você lembra, o Alckmin, na disputa comigo em 2006, ele perdeu 4 milhões de eleitores do primeiro para o segundo turno. É a primeira vez que um candidato tem menos votos no segundo turno do que no primeiro. E eu cresci 12 milhões de votos. Tá? Então, você sabe que eu disputei 3 eleições tendo quase 30% dos votos. E eu falei, bom, eu não posso mais ser candidato para ter 30, agora tem que ser candidato para ter 50. E aí fui procurar aliança com o Zé Alencar, sabe? E fizemos uma composição de aliança que me permitiu ganhar as eleições. Então, eu acho que nós temos que construir isso, sabe, para 2022. Não existe esse antipetismo, esse anti-Tucano, esse anti-Arena, esse anti-Ciro, esse anti-Lula, não existe isso.
O que nós precisamos saber é quais são os defeitos que nós temos para que a gente, durante o processo, consiga corrigir para convencer o povo. E o senhor, esse nome de 2022 do PT, o senhor é candidato, presidente? Olha, essa pergunta, Rafael, ela é feita para mim quase todo santo dia e eu já cansei de responder. Veja, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho necessidade de ser candidato a presidente. Eu já fui candidato a presidente, já fui presidente da República, sabe, já fiz um bom governo, eu não tenho. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas, tá? O que eu quero dizer para vocês, eu vou estar com 77 anos, dia 27 de outubro de 2022. Tá? Vou estar com 77 anos. O que eu digo? Eu vou estar com 77, com energia de 35 e tesão política de 30. Então, é o seguinte, sabe? Nós temos muita gente, todo mundo pode estar fazendo campanha já. Todo mundo. Se chegar no dia de definir, sabe, eu perceber, sabe, que eu sou a pessoa que tenho condições de derrotar, não tenha dúvida, sabe, que a minha tesão vai cair para 20 anos de idade. Agora, eu posso ter essa mesma vontade para ajudar companheiros, sabe, do meu partido, ou alianças políticas. Hoje nós temos 4 governadores do PT, hoje nós temos o Flávio Dino, hoje nós temos o Ciro Gomes, ou seja, sabe, não tem nada. Nós temos o Haddad, que foi um extraordinário candidato, sabe? Então, nós temos muita gente. Então, o Lula necessariamente não tem que ser candidato. Mas se cuidem. Trabalhe e se prepare. Trabalhe e se prepare, porque eu levanto todo santo dia, às 5 horas da manhã, faço 8.300 metros, 8.500 de caminhada todo dia, faço alongamento, porque eu disse para vocês que eu vou viver 120 anos. Eu estou desconfiado. Não, é porque diz a ciência que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E a pergunta é assim, por que não eu? Então, eu estou, quem sabe, com essa crença e quem sabe isso me faça viver até os 119 anos. Por isso que eu me considero sempre muito jovem, muito otimista. Para mim não tem tempo feio. Para mim não tem nada impossível. Eu digo sempre, a única coisa impossível é Deus pecar. Sabe, as outras coisas o homem pode fazer tudo se ele quiser. Eu sou teimoso, sou tinhoso. Se não fosse, não teria chegado onde eu cheguei. Sabe? E estamos aí. O que eu posso te dizer, sabe, é que o PT está em qualquer disputa desse país. E essa vontade do senhor aí vai subir para, ou baixar, né, para quantos anos se o Sérgio Moro for candidato a presidente e seu adversário? O Sérgio Moro é uma invenção da Rede Globo de televisão. Você vai perceber que o Sérgio Moro foi a grande mentira da segunda década do século XXI. Uma mentira que, se você prestar atenção no que vai acontecer... Bom, você já viu a entrevista do Sérgio Moro, você percebe que ele não tem coragem de olhar no olho como eu estou te olhando. Porque quem é mentiroso não olha no olho. Quem é mentiroso baixa os olhos. Então, o Sérgio Moro é um mentiroso. Ele inventou uma história. Construiu a mentira, deu uma sentença. E eu estou querendo provar a verdade. Sabe, na minha defesa, a verdade já está aprovada. O Intercept já ajudou a provar a outra metade. Agora eu só espero que a Suprema Corte possa punir o Moro, porque não é possível que o Brasil possa ter um juiz indecoroso, mentiroso como o Bolsonaro, sabe, julgando pessoas. Ou melhor, que possa ter um juiz mentiroso como o Moro, sabe, julgando pessoas. É por isso que eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo e o Moro não será candidato. Se for candidato, vai ser uma vergonha. Eu gostaria muito de ver o Moro no debate, justificando as mentiras dele. E como é que anda? Rafael, logo, você vai ver uns dados que são você vai perceber o que a Lava Jato construiu nesse país de prejuízo na economia brasileira.
logo, logo, ou seja, vai sair estudos mostrando o que foi o assombro da quebra da economia brasileira praticada pela Lava Jato. A queda do PIB, a queda da massa salarial, a queda da arrecadação. Só de emprego foram mais de 3 milhões de pessoas que perderam o emprego pela quebradeira generalizada em função das mentiras da Lava Jato. Você descobriu que o presidente da Odebrecht roubou, então prenda ele. Mas deixa a empresa funcionando. O que os trabalhadores têm a ver com isso? É por isso, Rafael, que eu estou convencido que o Moro e a força-tarefa da Lava Jato foram utilizadas pelo Departamento de Justiça americano para fazer prevalecer a vontade do Estado americano na Petrobras e na indústria de engenharia desse país. Se você quiser, numa outra entrevista com muito tempo, a gente pode só discutir isso. Vamos bater um papo só sobre isso. Presidente, o senhor falou da questão dos processos. O senhor acha que vai conseguir reverter nas instâncias superiores? E em que pé que esses recursos estão também, presidente? Olha, eu estou muito tranquilo, Rafael. Eu estou muito tranquilo porque eu já provei, a história, já provou que houve uma grande farsa, uma grande mentira para me tirar do processo eleitoral. Eles tinham clareza que não dava para ter dado golpe na Dilma e depois deixar o Lula voltar à presidência. Então, resolveram construir toda uma encenação e, na minha opinião, isso veio de fora para dentro, porque os americanos nunca se conformaram com a lei da partilha que nós aprovamos para que a Petrobras voltasse a ser do povo brasileiro, porque o que nós descobrimos de petróleo foi a maior reserva do século XXI, não sei se existe outra no planeta, que dá ao Brasil uma autonomia e uma soberania extraordinária, e que nós, então, trouxemos o petróleo para ser o passaporte do futuro desse povo. As multinacionais não concordaram com isso, os americanos não concordaram com isso, e se você pegar a história do petróleo desde 1869, você vai perceber que o petróleo foi a razão pela qual os americanos, tomaram decisões antidemocráticas no mundo inteiro, fizeram guerra no mundo inteiro, deram golpe no mundo inteiro. E aqui no Brasil, utilizaram o poder judiciário numa coisa chamada lawfare para poder tirar o Lula do jogo. Eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que nem o Dallagnol e nem o Moro estão tranquilos como eu. Eu estou tranquilo. O senhor tem acompanhado as eleições dos Estados Unidos, presidente? Como é que faz a leitura da eleição de lá e o reflexo que ela pode trazer aqui para o Brasil? Eu não entendia. A eleição nos Estados Unidos, o senhor tem acompanhado? E como é que o senhor vê o reflexo da vitória do Biden aqui para cá, para o Brasil? Eu tenho acompanhado, Rafael, e tenho torcido para que o Trump perca as eleições. O Trump não é um bem para a humanidade. Não é justo e não é seguro para a democracia do planeta que um desequilibrado como o Trump seja presidente do país mais importante, falando belicamente, um país mais importante economicamente. Não é importante. É melhor que os Estados Unidos tenham uma pessoa equilibrada no poder, porque somente o equilíbrio é que vai manter a paz e não a guerra. Então, eu estou torcendo para ele perder as eleições. Se eu estivesse lá, mesmo não tendo muita simpatia pelo Biden, votaria nele. E é por isso que nós temos que derrotar o Bolsonaro no Brasil. Uma derrota do Trump, que peso que traz para o Bolsonaro aqui, presidente? Olha, eu não sei porque essa relação de governo para governo não é misturada muito assim. Eu acho que os Estados Unidos terão uma postura de mais serenidade. Eu acho que o Biden não vai ser um incentivador das loucuras do Bolsonaro. E tampouco vai tentar fazer com que o Bolsonaro seja, um presidente colonizado outra vez. O Brasil é muito grande para ser colonizado. Um país do tamanho do Brasil.
Eu estou dizendo para você, Rafael, porque em 2009, 2008, o Brasil esteve perto de ser a quinta economia do mundo. Um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com quase 8 mil, sabe, com quase 16 mil de quilômetros de fronteira seca, com mais quase 8 mil de quilômetros marítimos. Um país que tem a reserva florestal que tem o Brasil. Um país que tem a quantidade de água doce que tem o Brasil. Um país que tem a riqueza mineral que tem o Brasil. Olha, esse país tem que ter soberania, não pode virar colônia. Não pode virar colônia. A gente foi colônia de Portugal 400 anos, depois foi colônia da Inglaterra e agora colônia dos Estados Unidos. Não é possível. Nós precisamos, sabe, da nossa independência. Esse país pode ser um dos grandes países do mundo e nós provamos isso, Rafael. Nós provamos isso. O Brasil, no meu tempo da presidência, era protagonista internacional. Você está lembrado? Eu participei de todas as reuniões do G8. A primeira vez na história que o Brasil era convocado para a reunião do G8. Só não participei numa em São Francisco, nos Estados Unidos. O PT foi um dos criadores do G20 na tentativa de resolver o problema da crise de 2008. O PT criou o grupo de amigos da Venezuela para garantir a democracia na Venezuela, junto com, sabe, o Colin Powell dos Estados Unidos, que era o secretário de Estado. Sabe? Então, o Brasil é muito respeitado, mas ele, para ser respeitado, ele tem que ter um presidente que se respeite. Se o presidente não se respeita, na minha tese, ninguém respeita quem não se respeita. E o Bolsonaro não pode ser respeitado porque ele não faz nada para ser respeitado. Então, eu acho que os Estados Unidos deverá mudar uma postura, pelo menos tratar o Brasil com mais seriedade. Eu acho que é isso que vai acontecer. O senhor fez várias avaliações sobre o trabalho do presidente Jair Bolsonaro na questão da vacina, que é o debate mais recente que teve essa semana também. A gente tem acompanhado que, depois de ter falado lá atrás que não pensava em buscar a reeleição, ele tem dado passos para, em 2022, estar de novo nas urnas, tem ido bastante para o Nordeste, a avaliação dele no Nordeste subiu bastante com o auxílio emergencial. O senhor acha que ele vai ser candidato à reeleição? E já fez uma leitura de como é que esse bolsonarismo conseguiu se espalhar tão fortemente no Brasil também, presidente? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que ele vai ser candidato à reeleição. Rafael, esse tipo de gente que vota no Bolsonaro, ele sempre existiu. Sempre existiu. O que o Bolsonaro deu para eles é que o Bolsonaro deu para eles, sabe, uma espécie de cidadania de colocar sua ignorância para fora sem vergonha. Essa gente já tinha simpatia pela ditadura militar, essa gente já tinha simpatia pela tortura, essa gente não gostava, sabe, do Bolsa Família, essa gente não gosta de negro, essa gente não gostava, sabe, da gente defender, sabe, que o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Essa gente já existia, essa gente já foi malufista, essa gente já foi janista, essa gente já era antipetista, essa gente é antidemocrática. O que o Bolsonaro deu para ele? O Bolsonaro deu para ele o seguinte: olha, vamos sair do anonimato e vamos colocar o que nós pensamos para fora, vamos ter orgulho de ser o que nós somos. E ele passou a dar cidadania para o cara ser ignorante, o cara que ofende você no restaurante, o cara que não tem vergonha de xingar você no restaurante, o cara que não tem vergonha de ofender uma pessoa na rua, o cara que não tem vergonha de dizer que é contra quilombolas, que é contra a política de cota, que é contra pobre na universidade, que é contra a política de transferência de renda, que é contra, sabe, a gente evitar o desmatamento. Essa gente sempre existiu. O que o Bolsonaro criou de novo é o seguinte: gritem o que vocês pensam, não tenham medo da esquerda. Eles passaram a gritar. O Trump fez a mesma coisa. Eu vi o Trump no comício dizer para o povo que estava ouvindo ele: se vocês estiverem na rua e alguém falar mal de mim, pode bater, que eu contrato advogado para defender vocês.
Tá? O ódio estabelecido na sociedade americana entre republicanos e democratas é uma coisa maluca. Eu vi o Trump chamando o Clinton de comunista, o Obama de comunista. Sabe? Essas coisas que são bizarras, que ninguém de bom senso acredita, eles estão fazendo acontecer. Eles estão fazendo acontecer. A maioria das pessoas são boas. Você tem 70% das pessoas que não acreditam nisso, que não gostam disso. O que nós precisamos é construir a narrativa mais digna, mais respeitosa e deixar essa gente, sabe, com vergonha de ser os párias que eles são. Não dá para o cara dizer eu não gosto de negro. Não dá para o cara dizer pobre não pode ir para a universidade. Não dá para o cara dizer eu não gosto de LGBT, eu não gosto de feminismo. O que é isso? O presidente não tem que gostar ou não gostar. Ele tem que governar para defender os interesses da sociedade. É isso. Vou fazer minha última pergunta aqui, né? O nosso tempo já tá mais do que estourado. Voltar um pouquinho para o ABC novamente. Muito se pergunta se o senhor vai se mudar de São Bernardo, queria te ouvir sobre isso. E também uma leitura sobre o sindicato, que é a origem política sua, né? A gente estava conversando antes de como essa base de trabalhadores diminuiu bastante pelo avanço da tecnologia. Como é que o senhor tem visto o trabalho, o sindicato para se reinventar? Agora não tem mais a questão da contribuição sindical obrigatória. Então, essas duas últimas perguntinhas aí para fechar. O senhor continua batateiro aí em São Bernardo, vai continuar mais para frente? E uma leitura sobre o sindicato. Por favor, presidente. Olha, eu vou começar pelo sindicato. Veja, a CUT foi criada, o discurso que balizava a cabeça de todos os dirigentes que queriam criar a CUT era o fim do imposto sindical. Né? O que nós queremos é que cabe aos sindicatos em assembleia definir o tipo de contribuição que os trabalhadores vão ter com o sindicato. A gente não quer imposto sindical. A gente quer a liberdade de definir em assembleia livre e soberana o tipo de contribuição que os trabalhadores vão decidir para si mesmos. É isso que é a grande briga do movimento sindical. Tá? O governo não permitindo isso e o Congresso não aprovando isso, ele asfixiou o sindicato. Tá? Então, nada de defesa do imposto sindical. O que nós queremos defender é a autonomia dos trabalhadores e assembleias soberanas, sabe, decidam que contribuição que eles vão ter para o sindicato. Segundo, olha, eu desde 1975, eu tinha vontade, sabe, de sair de São Bernardo do Campo por causa que o meu filho tinha asma. Eu queria mudar. Aí, depois que eu deixei a presidência, eu falei, acho que eu vou passar um tempo no Nordeste. Sabe, eu pensei, vou passar um tempo no Nordeste, mas aí não fui. Não fui porque a Marisa é nascida aqui em São Bernardo do Campo, e no bairro dos Cavos, então tudo era São Bernardo do Campo. Eu agora estou pensando em passar um tempo fora. Sabe, eu já fiz grande parte das coisas que eu tinha que fazer, sabe, e eu estou pensando agora seriamente em tomar uma decisão. Eu estou numa situação ainda complicada, porque, sabe, eu tenho uma história política aqui no ABC, o pessoal fica me cobrando, sabe? Mas eu também não sou mais dirigente sindical, sabe? Eu estou preso há 1 ano e meio dentro de casa, meu caro. Eu passei 1 ano e meio na cadeia e passei quase 8 meses aqui dentro de casa. Então, eu estou pensando, eu vou definir a data, mas eu quero passar um tempo fora, mas não de fazer política. Eu quero, em qualquer lugar que eu tiver, seja em Roraima, seja na Bahia, seja em Pernambuco, seja no Ceará, eu quero continuar fazendo política. E agora, pelo Zoom, eu posso dar entrevista para você, sabe? E posso fazer 500 coisas. Essa é uma coisa que eu estou pensando seriamente. Presidente, quero agradecer aí esse tempo que o senhor reservou para falar com o Diário do Grande ABC. Queria só dar essa última palavra para os leitores do Diário, né, que costumaram ler sobre o Lula sindicalista lá atrás, depois o Lula presidente do sindicato, depois o Lula candidato a presidente e o Lula presidente também. Queria só essa última palavra e agradecer mesmo esse tempo que o senhor reservou para a gente bater um papo aqui.
Olha, Rafael, primeiro eu que quero agradecer a você. O Marinho foi um companheiro que pediu para mim fazer a entrevista. O Marinho insistiu para eu fazer a entrevista. Eu sei da importância do Diário do Grande ABC na nossa região. Quem não é do ABC não tem noção da importância do Diário do Grande ABC. Tá? Eu sei quanto tempo eu vivi aqui nessa região. A Volkswagen, a Folha tentou criar redação, a sucursal aqui não deu certo, o Estadão tinha sucursal, não deu certo, o Jornal do Brasil tentou criar sucursal aqui, não deu certo, o Globo tentou criar, não deu certo, ou seja, e não dava certo porque as pessoas liam o Diário do Grande ABC. As pessoas não queriam ler jornais de fora. Então, eu fico feliz que vocês estejam sobrevivendo a essa crise também da comunicação. E fico feliz que o Diário tenha, sabe, um cara fazendo política da tua idade, sabe? Ou seja, é a inovação dos colunistas políticos, dos editores de política, dos jornais. E quero me colocar à tua disposição, Rafael. Se você precisar de alguma coisa, você tem a Nicole do meu lado, você pode ligar para a Nicole, conversar com ela, sabe, que eu estou à tua inteira disposição. E esteja certo, Rafael, eu estou certo que o Marinho vai ganhar as eleições aqui em São Bernardo do Campo, o Felipe vai ganhar a Diadema, a Beth vai crescer muito, eu não sei se a Beth, eu não tenho acompanhado a eleição de Santo André, mas a Beth é uma boa parceira, tem uma boa história, sabe, em Mauá nós estamos muito bem. Então eu acho que o PT está levantando, sabe, a sua cabeça para dizer, olha, nós viemos para ficar. Nós não somos uma organização política transitória. E isso me dá orgulho. E eu sei que o Diário do Grande ABC acompanha, concordando e não concordando desde o começo. Um abraço. Presidente, um abraço. Boa tarde para o senhor, viu, presidente?